caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Mais uma vez temos a alegria de nos encontrarmos para partilharmos os ensinamentos que a liturgia dominical tem para nos apresentar. E neste 16º domingo do tempo comum, o evangelho que a Igreja nos coloca para a reflexão é extraído do capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, versículos 24 a 43. Neste Evangelho, Jesus nos conta a parábola do joio e do trigo. Esta parábola certamente já é muito conhecida por nós. Jesus diz que um semeador semeou a semente do trigo no campo. Quando o trigo começou a crescer, logo os seus servos perceberam que cresciam também as sementes do joio, que alguém lançou no meio do trigo. Os servos então vêm dizer para o Senhor que, se ele quisesse, eles arrancariam o joio do meio do trigo. Mas o Senhor, que era dono daquele campo, disse para os servos deixarem o trigo e o joio crescerem juntos, até no momento oportuno da colheita, quando então haveria a separação entre o joio e trigo. Jesus nos conta esta parábola, irmãos e irmãs, certamente devido a uma crítica que costumeiramente os inimigos dele faziam a ele. Há passagens do Evangelho, por exemplo, em que os fariseus criticavam Jesus, porque Jesus acolhia no seu grupo de seguidores pessoas que eram consideradas pecadoras, gente que não tinham um bom nome na sociedade. Certa vez, inclusive, os fariseus criticaram os discípulos de Jesus, dizendo: o vosso mestre assenta-se à mesa com pecadores e gente de má fama. Então Jesus nos conta esta parábola para dizer o seguinte: no reino de Deus, trigo e joio simbolizam todos nós. Deus não faz distinção, Ele acolhe a todos. E quando os servos chegam para o dono do campo, dizendo que ele deveria arrancar o joio, a resposta daquele senhor, dizendo aos servos para esperarem o tempo oportuno, nos mostra a paciência de Deus. Deus nos espera. Ele espera a conversão de todos nós. Ninguém que talvez seja considerado joio está isento da misericórdia, da bondade e da paciência de Deus. Deus dá tempo para que o pecador se converta. Por isso Ele não quer exclusão de ninguém. Inclusive, no livro da sabedoria, que está na primeira leitura da liturgia de hoje, está escrito que Deus nos julga com clemência e nos governa com grande consideração. Portanto, assim como o dono daquele campo dá tempo, permite que o joio e o trigo cresçam juntos, assim Deus também dá tempo
Ele espera a conversão do pecador. Ele aguarda ansiosamente o momento do amadurecimento de cada um, pois todos nós temos o nosso tempo próprio para amadurecermos. Ninguém é igual a ninguém. Agora, o que nos chama a atenção é a impaciência e a intolerância dos servos daquele Senhor, que queriam logo arrancar o joio. Aquela impaciência daqueles servos simboliza a atitude de muitos que, talvez no nosso meio, podemos nos colocar também como pessoas que gostam de julgar, condenar e, quem sabe, até excluir. Essa atitude é diferente da atitude do dono daquele campo, que é paciente e aguarda o momento da conversão de cada um. Até porque, quando falamos em joio e trigo, nós devemos nos lembrar que joio e trigo existem em todos nós. Muito mais importante e proveitoso do que a gente ficar querendo distinguir quem é joio e quem é trigo, nós deveríamos olhar para nós mesmos e perceber que em cada um de nós há trigo e também há joio. Portanto, devemos, antes de tudo, preocupar-nos em assumir este joio que está em nós, nossas contradições, nossas ambiguidades. Quantas vezes, mesmo em meio às nossas atitudes de amor e de caridade, podem conviver também no nosso coração atitudes de arrogância, de preconceito, de injustiça, de maldade. Então, joio e trigo estão aí no coração de todos nós, nossas contradições. Portanto, peçamos a Deus que nos dê a graça de olharmos antes de tudo para nós mesmos e assumirmos com sinceridade o joio que existe em nós. Porque tudo aquilo que a gente assume, então a gente pode ir trabalhando e transformando com o tempo. Mas enquanto a gente não assume, a gente só fica querendo enxergar o joio nos outros, então nós perdemos a oportunidade de nos convertermos também, de nos tornarmos seres humanos melhores. Porque todos nós temos que dar um passo além no caminho da fé, no caminho de Jesus Cristo. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos muito joio ainda a arrancar de nós mesmos. Então peçamos a Jesus que, diante desta parábola de hoje, Ele nos dê a graça, primeiro, de buscarmos ser sempre o trigo bom no campo do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, saibamos seguir o exemplo que nos é dado como ensinamento na primeira leitura de hoje, no livro da Sabedoria, quando diz que Deus ensina que o justo deve ser também humano. Deus nos dê a graça, portanto, de sermos humanos, humildes o suficiente para percebermos o quanto temos que trabalhar em nós mesmos, no terreno do nosso coração, no terreno da nossa vida e das nossas atitudes, para que possamos também purificar-nos a nós mesmos do joio que ainda trazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.